Meus irmãos, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O evangelho deste final de semana começa com a citação por Jesus desse provérbio popular muito conhecido e presente em muitas culturas. Provavelmente, Jesus está se referindo a alguns membros da seita farisaica, que a palavra fariseu significa separado, que era uma seita muito piedosa e zelosa no cumprimento da lei, mas que tinha indivíduos um tanto arrogantes, que se vangloriavam, se inchavam, querendo ser mestres dos outros, mas sendo eles cegos no mundo espiritual. É claro que cegueira aqui é de modo simbólico usada. E não é a deficiência, mas é algo associado à visão da fé. Note que no início da criação, lá no primeiro capítulo do Gênesis, diz que Deus criou antes do mundo visível o mundo invisível, habitado pelos anjos. Note também que antes de criar a luz material, Deus criou a luz espiritual. E ela foi criada logo no primeiro dia da criação. E é a luz tabórica. A luz material, a luz do sol, só vai ser criado no quarto dia da criação. Então, esta luz, energia divina, é a luz da fé. E ela aparece na Sagrada Escritura, no Monte Tabor, por isso é chamada também luz tabórica. Aparece, vamos dizer assim, na conversão de São Paulo e no Antigo Testamento, naquele fulgor, naquele brilho que saía do rosto de Moisés. Tudo isso é para dizer que há realmente uma outra realidade e que nós precisamos ter justamente esses olhos bem saudáveis para podermos caminhar no caminho da vida. Você sabe que, embora a cegueira física seja um obstáculo que gera muitas dificuldades para a pessoa neste mundo, mas ela, vamos dizer assim, é um mal menor, porque ninguém vai para o inferno porque tem essa deficiência. Contudo, a pessoa que não tem uma boa visão pode seguir uma boa visão da fé, uma boa visão interior, pode seguir o caminho errado e ir para a perdição. O problema é que tem muitas pessoas que são cegas espiritualmente dessa visão interior e têm a pretensão de serem mestres. E ainda mais hoje, com esse advento dessa tecnologia maravilhosa que é a internet, o que você encontra de youtuber, formadores de opinião, que tem essa pretensão de dar pitacos sobre tudo. E a gente deve considerar que muitas vezes essas opiniões se afastam da luz do Evangelho. Jesus continua dizendo: um discípulo não é maior do que o seu mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. É interessante considerarmos que dentro da comunidade cristã, pelo desejo de Jesus, há apenas um mestre, que é ele próprio. E nós somos irmãos. Então nós não devemos ter a pretensão de ser mestre de ninguém. O que nós devemos ser é sirineu, fortalecer o outro na caminhada, ajudar, motivar, mas não ter a pretensão de guiar ninguém. Não é à toa que depois do concílio, essa atividade de dar a mensagem na igreja, que antigamente se chamava sermão, pregação, passou a se chamar na liturgia de homilia, que no grego significa conversa, diálogo. Depois, no versículo 42, Jesus vai falar sobre uma pequena parábola, onde ele diz assim: por que você quer tirar
o cisco do olho do seu irmão, tendo uma trave no seu próprio olho, e chamando de hipócrita essas pessoas que têm essa atitude. Aqui Jesus Cristo está criticando um tipo de correção fraterna que era feita no meio farisaico, onde as pessoas queriam submeter os outros à doutrina, a leis. O cristianismo não é uma religião que tem essa performance, essa maneira de ser um conjunto de doutrina, mas o cristianismo é o tipo de vivência, é a vida no Espírito, a vida nova em Cristo. É como se fosse uma unção, é viver no poder de Jesus. Essa é a dinâmica do cristianismo. Não é um conjunto de preceitos que deve ser imposto nas outras pessoas. Agora, nós precisamos de um critério para nós percebermos se as pessoas que estão na caminhada conosco têm algo para nos ensinar, se elas não podem ser nosso mestre, se são pelo menos, vamos dizer assim, os nossos companheiros de caminhada. Aí Jesus Cristo vai contar a parábola da árvore, que a árvore boa é reconhecida pelos seus frutos. É um ensinamento aqui de que o cristianismo verdadeiro não é um conjunto de doutrinas, não é uma teologia, não é uma catequese. O cristianismo verdadeiro é a prática do bem. Você deve se lembrar que no domingo passado nós falamos que ninguém nasce filho de Deus, se torna filho de Deus pela imitação de quem? Do nosso grande mestre Jesus. E cuidado com falsos doutrinadores, com falsos mestres. Hoje está tão incomum, a internet se tornou um novo púlpito, existe pregação de tudo quanto é coisa. Gente, não nos enganemos. O único mestre que nos vai levar a